Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto na Igreja Lírio dos Vales, amém? Nós estamos nesse canal para juntos propagarmos a palavra do Senhor, executarmos a promessa que Ele fez para cada um de nós. Quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite especial. Queria que você abrisse essa palavra para compartilhar conosco. Aproveite aí, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, mande para o máximo de pessoas que você puder. Faça com que esse canal alcance muitas vidas e que essas vidas sejam alcançadas pelo Senhor, principalmente. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a palavra do nosso Deus hoje para nós. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Nascemos de novo, um novo corpo, uma nova mente, para juntos avançarmos no propósito da vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor, Deus se reconciliou com o mundo através de Jesus Cristo. Ele, quando enviou seu Filho ao mundo para que morresse, para que pagasse um preço pelo meu e pelo seu pecado. E nós somos felizes porque hoje somos salvos por Cristo. E somos, no versículo 20 diz isso, embaixadores da parte de Cristo. Ele roga que nós anunciemos a palavra do Senhor até que Ele venha. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, na Tua presença, a oportunidade de cultuarmos, ó Deus, contigo, de estarmos ao seu lado, estarmos junto com nossos irmãos, para, Deus, fazer o que é melhor, que é dar adoração ao Senhor, conceder adoração, prestar culto e dizer o quanto nós somos gratos por tê-lo conosco. Obrigado por todas as coisas, por todos os benefícios, por tudo que tem feito a cada um de nós. Nos protege, perdoa nossos pecados, nos abençoa, dá-nos um culto na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor comigo. Nessa noite especial, quero convidar você a adorar Ele, ao único digno de receber toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Por isso nós queremos nos agarrar a Ti. Oh, aleluia! Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia! Cante comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu não sou nada diante do Seu poder, e nem merecer todo o Seu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me faz chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, e nem merecedor do Seu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, e
Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Feche seus olhos e adore a Ele. Feche seus olhos e adore ao Senhor nessa noite. Faça a Ele, preste culto a Ele agora. Seja o embaixador do Senhor em adoração, rendendo graças e louvores a Ele. Exalte a sua voz aí onde você estiver. Bem forte ao Mestre. Declare: Senhor, Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa os teus rios passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa os teus rios passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, declare: quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso
Senhor. Descansar no teu altar, Jesus. Em tuas mãos descansarei meu coração. Te entrego, e onde está, me seguro em suas mãos, e eu sou teu pra sempre. Se eu creio em ti, eu pertenço a ti,
agora com a palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que bom estar com vocês mais uma vez, irmãos. É sempre um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com os irmãos. Nesse dia nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías 53 e me chamou muita atenção esse texto e eu quero ler com você Isaías 53, versículo 1 e 2. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Amém, queridos? Amém. Que palavra! Prezados irmãos, o tema de hoje, da mensagem de hoje, é pensando no sacrifício de Cristo. Prezados irmãos, pensando em Cristo, queremos, nós queremos aqui trazer estas lembranças. Quando o profeta Isaías foi inspirado pelo Espírito Santo a falar, a escrever sobre o ministério do Messias, os historiadores dizem que eram aproximadamente 600 a 700 anos antes de o Messias chegar ao mundo. E isso aconteceu tudo exatamente porque Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso, tudo deu certo de acordo com a narrativa. Porque você fala algo 700, quase 1000 anos antes de acontecer tudo, você como ser humano, você não pode falar se você não estiver inspirado pelo próprio Deus da sabedoria. Então, o primeiro ponto de hoje que nós vamos falar é revendo a veracidade da palavra do Senhor. O profeta Isaías começa essa narrativa fazendo uma pergunta. Então, o que ele diz? Versículo 40, no capítulo 53, versículo 1, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isso é interessante. Como é que ele, 700 anos antes, ele nunca tinha visto Jesus, nunca tinha conversado com Jesus? Porque ele teve esta informação, porque ele teve essa convicção, essa certeza de que o ministério de Jesus seria assim. Queriam acontecer essas coisas. Tudo quem revela é Deus. Então ele vem e pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Então, Jesus não estava nem no útero de Maria ainda. Então vamos ver, de acordo com o que a palavra explica, no livro de João, no capítulo 1, verso 11 e 12. Olha o que está lá em João, presta atenção para a gente entender a pergunta de Isaías. Porque Deus é sábio e conhece todas as coisas e fez todas as coisas. Olha aí. Aqui no livro de João, eu sempre cobro no texto, mas eu quero levar você a acompanhar. No livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz as seguintes palavras: veio aos que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
O versículo 11 fala sobre isso, mas do 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome. O que acontece? Isaías pertencia à nação hebreia. Jesus Cristo era hebreu. Então, quando Jesus Cristo chega e começa a pregar as suas mensagens, as pessoas não receberam a mensagem de Jesus, principalmente os líderes religiosos da época. E muitas pessoas que começaram a seguir Jesus não estavam seguindo Jesus simplesmente interessado na mensagem que ele estava pregando. Eles estavam seguindo a Jesus, na maioria esmagadora, porque Jesus operava milagre, porque Jesus alimentava muitas vezes com pão físico e resolvia o problema de muitas pessoas. Mas o interesse que Jesus queria que eles tivessem não era esse. O interesse que Jesus queria é que eles crescem na mensagem pregada, que se convertessem e fossem salvos. Então, por isso que Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus pregava, mas muitos não acreditavam. A segunda resposta, a pergunta que ele faz é: quem se manifestou? A quem se manifestou o braço do Senhor? O que é isso? O braço do Senhor se manifestou como na época em que Jesus estava exercendo seu ministério terreno. Jesus curou muitas pessoas. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou leprosos. Jesus abriu os olhos dos cegos. Jesus libertou as pessoas que tinham problema de possessão demoníaca. E Jesus fez coisas tremendas e ensinou. Jesus deu livramento para aquela mulher que foi considerada como adúltera e estava para ser apedrejada. Então, ele pergunta, a segunda pergunta: a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele se manifestou toda essa geração da época e continua se manifestando. Mas as pessoas, elas não estavam interessadas simplesmente em Jesus, elas estavam interessadas no benefício, nas benesses que o ministério de Jesus poderiam trazer. Eles não estavam querendo uma mudança interior. Por isso, então, Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Isto parece, quando fala quem se manifestou o braço do Senhor, e o braço do Senhor se manifestou no povo judeu, parece uma coisa paradoxal. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, como nós conhecemos a sua história pela Bíblia, ele, na época do cristianismo, ele foi um grande perseguidor da igreja. Uma pessoa que conhecia a lei, era zeloso da lei, mas não entendeu o Evangelho. E ele logo no início, ele não entendeu, por isso ele perseguia a igreja, prendia os crentes, batia e participava de muitas coisas contra a igreja. Mas veja que depois que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, há tempos depois, Paulo é inspirado a escrever as seguintes palavras. Vejam bem, de alguém que era perseguidor, agora vem dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque ele entendeu que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeus como de gregos. Então, irmãos, vejam que parece uma coisa paradoxal. De repente, alguém que era perseguidor, que tinha vergonha, ele muda as suas conversas e diz: não me envergonharei do Evangelho de
Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, principalmente dos judeus e também dos gregos. Então eu quero levar você a conferir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 10, 16 a 17. Vamos lá ver Romanos 10, 16 a 17. O que é que a palavra diz aí? O verso 16 diz: se as primícias são santas, também a nossa é. E se a raiz é santa, também os ramos são santos. E se algum dos ramos forem quebrados, o teu zambuzeiro foste, és enxertado em lugar deles, feito participante das raízes e da selva da oliveira. Presta atenção, que isso aqui é muito interessante, mas eu escolhi um versículo errado. Não foi esse versículo não, o versículo é aqui. Mas todos, é o 10, eu estava lendo 11. Mas nem todos têm obedecido o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? O verso 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que se pregava no Evangelho? O que se prega? Se prega a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz no versículo 16: mas nem todos têm obedecido o Evangelho. Por quê? Porque lá nos tempos passados, Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? No versículo 17 diz: de sorte que a fé vem através de quê? Do ouvir. Então, se a pessoa não ouve, é porque ela não está dando crédito. O Evangelho tem sido pregado já há muitos anos. E quantas pessoas são cristãos hoje? Era para que o mundo todo já fosse cristão. Mas é porque muita gente não acredita no que a palavra está dizendo. E ele diz que é preciso pregar. Por que é necessário pregar? Porque nós temos que pregar. Porque nós temos que pregar? Nós temos que pregar porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Essa palavra gera fé no nosso coração. E aqueles que acreditam em Jesus Cristo, eles tomam a decisão de obedecer essa palavra de Deus. No livro de Isaías, no Isaías 49, de 7 a 8, vamos ver o que ele diz lá. Isaías 49, de 7 a 8. Ele diz: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, a que nação abomina, aos servos que dominam, os reis o verão, e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, o Santo Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Te guardarei e te darei por aliança ao povo, para restaurares a terra e para dar-lhes em herança as herdades assoladas. Então, meu irmão, aqui nós estamos vendo
a veracidade da palavra de Deus, que tudo isto tem acontecido e Deus foi trabalhando de forma tremenda, que esse evangelho chegou até a mim e chegou até você. Lá no livro de Romanos 10, 16, 17, é muito interessante isso, nós vamos conferir lá. Eu tenho um hábito de pregar sempre trabalhando com a Bíblia, porque você confere tudo na hora, não deixa para depois, que você pode se esquecer e pode não gerar aprendizado. Veja lá, abre lá em Romanos 10, 16, 17. Vamos ver o que diz aí. O versículo 10, capítulo 10, versículo 16, diz assim: E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher ao céu. E estando Pedro duvidando acerca do que seria aquela visão de que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. É muito interessante isso aqui, mas a gente precisa esclarecer melhor isso que eu falei aqui para você, que ficou um pouquinho confuso. Deixa eu confirmar. Aqui no livro de Romanos 10, 16, 17, diz assim: Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que as pessoas irão ouvir se não houver as pessoas para pregarem? E como as pessoas irão pregar se não houver alguém que possa enviar? Então, nós estamos dizendo que essa palavra de Deus é uma palavra poderosa e verídica. Amém? A segunda coisa que nós queremos falar hoje é como o Senhor era perante a visão do povo hebreu que viveu naquela época. Eles eram, de acordo com o texto que diz, que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Era homem de dores, experimentado no trabalho, onde quem os homens escondiam o rosto. Ele não era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Então as pessoas da época que Jesus pregava, eles não olhavam para Jesus com um olhar de admiração, com um olhar de amor. Eles olhavam para Jesus com um olhar de ciúme, porque Jesus tinha uma mensagem que tocava profundamente no coração das pessoas. Então, de acordo com a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos entender o que a palavra nos ensina. Veja João capítulo 1, 10 e 11, que diz o quê? João capítulo 1, veja só o que ele diz aí. João capítulo 1. O que ele diz lá? Presta atenção. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quem é que estava no mundo? Jesus Cristo, porque ele já tinha chegado. Quando Isaías profetizou, passados esses anos todos, Jesus chegou. Agora ele está cumprindo o ministério dele. Então ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem nem da carne, mas nasceram de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então Mateus 8,17 também diz aí algo muito interessante.
Mateus 8,17, vamos lá ver o que ele diz. Mateus 8,17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então o que Jesus fez aqui na terra? Ele curou os enfermos, ele libertou as pessoas oprimidas. Então ele tomou o meu e o seu lugar, e ele morreu na cruz por meus pecados e pelos seus pecados. Aqui ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No livro de Hebreus, no capítulo 9, 28, Hebreus 9, 28, que ele diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, você está ou não esperando a sua salvação? Se você está esperando, você tem que se preparar, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele irá voltar e trazendo a salvação de cada pessoa, porque está com ele. Então você precisa estar pronto, confiante e preparado para receber essa salvação que vem da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Agora, irmãos, eu quero levar você também no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 24. 1 Pedro, capítulo 2, 24, que diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O que está escrito em Isaías 53 está dizendo exatamente isso aqui. Isaías 53. Se você der continuidade ali, você vai perceber isso aí. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dor, experimentaram os trabalhos. Verdadeiramente, Isaías 53, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Conforme está aqui em Pedro, capítulo 2, 24, ele diz: e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, queridos? Amém. Ele foi ferido por causa do meu e do seu pecado. Diga aí para o irmão que está perto de você: ele foi ferido por causa do meu e do seu pecado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. No livro de Romanos capítulo 4, versículo 25, ele diz a seguinte expressão. Romanos 24, capítulo 25. Romanos 4, 25. Vamos lá. Ele diz a seguinte expressão: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, vamos ver o que ele diz. 15, verso 3 diz: porque primeiramente vos entreguei, eu também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém, meu irmão? Amém. Então é interessante nós estarmos prontos e preparados, tendo essa consciência
Mas ainda no livro de 1 Pedro 3,18, 1 Pedro 3,18, ele fala também uma palavra poderosa aí, 1 Pedro 3,18. Diz o quê? Vamos ver que 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade a carne, mas vivificando pelo Espírito. E para concluir, nós queremos falar com você 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24, que ele diz aí, vamos ver. Levando ele mesmo, seu povo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém, queridos? Amém. Então, a mensagem de hoje foi no livro de Isaías 53, quando nós falamos. Qual foi o tema? Pensando no sacrifício de Cristo. Então, você tem que estar sempre lendo o livro de Isaías 53, porque ele narra o que Jesus sofreu para resgatar a sua alma. E isso está comprovado em vários textos que nós citamos aqui, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício sangrento. E ele foi considerado por muitos como indigno. E a sua mensagem muitas vezes encontrava um coração totalmente vazio do desejo de receber a palavra de Deus. Mas ele amou a todos de maneira tão profunda, e que lá no Calvário, mesmo a multidão o condenando, ele encontrou forças para interceder a Deus e pedir a Deus que perdoasse os pecados, porque as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. E ele foi à cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela diz aqui, a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor se manifestou a toda a humanidade. Só que muitos não entendem, porque muitos querem apenas a cura física, querem apenas os benefícios físicos, coisas que passam. Mas o que Jesus está oferecendo é muito mais do que isso. Jesus está oferecendo a vida eterna para mim e para você, que acredita no poder e na veracidade da sua palavra. Você que está aí nos assistindo no canal IBLV, do outro lado, quero pedir a você que você dê um like aí, mas acima de tudo, que você adore a Deus, que você cultue a Deus, que você desenvolva no seu interior o desejo de servir a esse Deus que nós estamos falando dele para você. Nós não estamos falando aqui das religiões ou de... Não, nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, que morreu, mas pelo terceiro dia ele ressuscitou. E ele pregou uma palavra verdadeira e poderosa, e que muitas vezes essa palavra não encontrou guarida nos corações das pessoas. Muitas vezes essa palavra encontrou um deserto terrível, mesmo as pessoas estando ali com Jesus, caminhando naquela grande multidão, mas eles não estavam com o coração presente na mensagem de Jesus. Mas nem por isso Jesus deixou de pregar, ele viveu. E por isso, a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, ele diz, o mundo foi feito, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas eles não reconheceram. E ele veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, ele deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome, e não nasceram da vontade do homem, nem da carne, mas nasceram de Deus. Que o Espírito Santo complete no seu coração o incompleto que houver aí, que nós estamos aqui com o objetivo de transmitir para você, não emocionalismo, não transmitir para você medo nem insegurança, mas para transmitir a palavra de Deus. E se você crer nesta palavra, decrete, com certeza, seu nome será escrito no livro dos céus. Deus te abençoe, Deus te fortifique e te fortaleça. Vamos orar. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus,
Que as pessoas que ouvirem essa mensagem, eles possam se apegar a Ti, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Um dia o Senhor perguntou para os discípulos: e vocês também querem se retirar? Mas um discípulo, o Senhor diz: para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? Então que as pessoas eles possam estar recebendo Jesus Cristo em seus corações. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor está presente aí. E a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, que Tu estás presente. Quero orar por todos os ouvintes, quero orar por todas as mães, por todos os pais, por todos os filhos que nos ouvem. Quero orar, Senhor, pelo Brasil, quero orar, Senhor, pela Bahia, quero orar, meu Deus, pela nossa cidade. Que o Espírito Santo esteja trazendo nova alegria aos corações das pessoas, tirando-lhes o medo e dando a eles a capacidade, o entendimento para receber em seus corações a palavra de Deus. Que Jesus Cristo possa encontrar guarida nos corações das pessoas. Eu entrego nas Tuas mãos todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo esta palavra. No nome de Jesus. Amém.